Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio, começando mais um do nosso Intenso Condominial. E hoje, um papo maravilhoso. Tem 10 anos que eu falo sobre isso. Inteligência emocional é a ferramenta que vai transformar você e a sua gestão. Foque 100% em você e cuidar das suas emoções, né? Se você é síndico, se inscreva no canal, curta, deixe comentário também, porque esse tema aqui é um tema maravilhoso e já propaga, cara. Compartilha esse programa para o maior número possível de síndicos que você conhece, porque hoje vai ser maravilhoso, vai ser um aprendizado que vai transformar a sua vida, porque lidar com as emoções, essa é a sacada do universo condominial, essa é a fortaleza do síndico. E hoje eu tô com um cara que é o expert, que entende disso, treinador, trabalha com as emoções, meu amigo Irclay. Beleza, meu jovem? Beleza. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito prazer pelo convite aqui. Foi extraordinário, né? Esse momento que a gente vai ter aqui agora, eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento e transformação na vida de quem estiver escutando agora. Então, por isso, compartilhe aí ainda mais. Bom demais. Irclay, vamos começar então. Por que é importante... Vamos falar o ser humano no geral, né? Que o síndico também é um ser humano, talvez ele esquece disso, né? O quanto é importante a gente cuidar das nossas emoções, cara, ter essa inteligência emocional. E o que é essa inteligência emocional, né? Não, primeiro, a importância, né? Por que você convive com pessoas hoje? Essa é uma pergunta que talvez a pessoa não se faça. Por que você assume um cargo, uma posição? Por que você entra naquele negócio? Tem muita gente que vai pelo dinheiro, tem outras que vão por outras questões. Mas a grande questão é o seguinte: todas as vezes que você lida com pessoas, você tem duas opções. Uma, você conhece mais a pessoa, e a outra, você se conhece mais. Então, trabalhar hoje as emoções me dá muito poder de conhecer mais a outra pessoa. Quando eu deixo de trabalhar as minhas emoções, eu deixo de conhecer as outras pessoas. É bem diferente do convencional, do que já falam por aí. Por quê? Porque quando eu tenho as minhas emoções muito bem controladas, eu sei o que está acontecendo quando uma pessoa fala comigo, quando ela rebate alguma coisa ou quando ela traz alguma demanda muito difícil. Então é muito importante que eu tenha um controle, e aí é um domínio próprio, e que eu tenha também a visão do que está acontecendo naquela situação. Então, por que eu trouxe a questão de você assumir um cargo, uma posição? Porque inevitavelmente você vai ter que tratar com pessoas. Isso aí não tem como fugir disso, né? Eu sempre falo, exatamente. Ser síndico está diretamente relacionado a lidar com pessoas, né? E é interessante quando você fala essa parte de você se conhecer para conhecer o outro, porque você vai entender que aquela demanda do outro não tem nada a ver com você. Exato. Às vezes é uma dor dela, né? E ela talvez não consegue compreender ou não consegue trabalhar isso com ela mesma, e ela não sabe, às vezes, expressar isso para você. Exatamente. Eu sempre falo, às vezes, no condomínio, que é porque as pessoas não sabem expressar. O modo de falar é agressividade, porque é o dela. Mas às vezes não é que ela quer ser agressiva, mas a forma que ela passa aquilo é uma forma agressiva, né? Exatamente. Estava falando com uma pessoa hoje na empresa e ela me pediu uma palavra. Ela falou assim: cara, me fala alguma coisa, como é que eu lido melhor com as pessoas? Eu falei: o primeiro ponto que você precisa entender: quando uma pessoa estiver falando com você, a maior parte do que ela falar para você, ela vai estar falando dela. Primeiro lugar. Ela não vai estar falando de você. Então, se alguma pessoa chega ríspida, porque o problema dela era esse. Chegar alguém mais ríspido, um pouco mais nervoso, como é que eu trato isso? O primeiro passo é você entender. Não, ele não está falando de mim. Ele está falando dele. Então, se eu entro nesse ciclo emocional, eu acabo alimentando um vício da outra pessoa e talvez um vício que eu já tenha. E eu estava tentando me livrar, mas eu já tenho. Não percebo, não compreendo, não tenho as minhas emoções muito bem tratadas. E o que acontece? Eu entro nesses vícios. É a mesma coisa de chegar aqui para o Thiago e falar assim: Thiago, você viu aquele fulano de tal? Como o cara é desengonçado, como o cara é ruim, como o cara é isso, como o cara é aquilo. Quando eu chego para falar isso para você, o que eu estou expressando? Uma insatisfação em relação ao outro que talvez não tenha nada a ver, talvez nem me conhece direito. Tem muitos anos atrás eu fiz um programa, falei pro cara assim: a gente pensa que o outro tá falando da gente, né? Mas muitas vezes o cara tá vivendo a vida dele, né? E a gente tá com esse pensamento, né? E é interessante sobre isso, porque assim, só fica na gente o que a gente deixa ficar. O outro tá com raiva de mim. Onde é que tá a raiva?
Tá no outro, tá em nele, você. tá dentro dele, né? Aí eu estou com... Não, aí você que está com raiva. Às vezes ele tá nem aí, ó. Ele falou, cagou, foi embora e você ficou com dentro de você algo que não era seu, né? Exatamente. E aí quando a gente fala com esse público que lida com gente, com síndico que lida com gente o tempo inteiro, e o síndico eu traduzo muito para a palavra administrador, porque ele precisa tanto administrar um condomínio, que é uma empresa, quanto administrar também as emoções das pessoas em volta, né? Verdade. Que estão ali, às vezes é uma luz que acabou, às vezes é uma água que deu problema, a conta veio mais alta e tem que olhar lá os registros. E sempre acha que o síndico é o culpado, né? E sempre o síndico é o responsável. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma capacidade imensa de personificar o problema. Ou culpar o outro, né? Exatamente. Esse é o nome disso, é culpa, é personificar o problema. Então assim, caiu a luz aqui, eu já olho para alguém para tentar culpar. Deu algum problema, eu olho para alguém para tentar culpar. E isso vem na história de cada pessoa. Cada um tem uma história. Então eu costumo dizer... A falta da autorresponsabilidade, né? Exatamente. Cada um tem uma história e se ele entender que ele é parte do todo, ele vai entender o seguinte, que o problema é nosso. O problema não é só de uma pessoa, o problema é nosso. Então, se nós tivermos as nossas emoções muito bem estabelecidas, a gente consegue resolver o problema. Isso acontece num casal, dentro de casa. Isso acontece na rua com os amigos. Isso acontece dentro da empresa. Isso acontece dentro do condomínio. Vai acontecer de toda e qualquer esfera. E Clay, é interessante você falar isso, porque quando você está equilibrado emocionalmente, você consegue discernir o que é do outro e o que é seu. Sabe que aquela demanda é uma demanda pessoal, uma demanda... Eu como gestor síndico, né? Eu fiz minha parte, né? Eu lembro que um dia o cara falou assim, o equipamento lá estragou, né? Eu falei assim, mas estraga. Mas como assim, Thiago? É um equipamento, ele estraga. Porque aí olha pra mim, beleza, eu fiz a manutenção, eu fiz minha parte, dei o suporte, ponto. Agora, se o cara tá insatisfeito com aquilo, já eu não tenho um poder sobre aquilo. Exato. É coisa dele. E aí eu vou entender isso para mim não pegar aquela insatisfação e trazer para mim, criar uma angústia, algo que vai me atrapalhar no dia a dia, né? Eu acho que o síndico tem que ter esse discernimento. O que é meu? O que é do outro, né? E eu vejo o síndico muito nessa parte da gestão de pessoas, que eu acho que é a parte mais pesada. Com certeza. Né? Que a parte... Parede não reclama, portão não reclama. Pois é, portão, estante, cadeira, nada reclama. Agora tem gente que vai trazer todo tipo de demanda. Por isso que o síndico, se ele focar em trabalhar a inteligência emocional, ele vai ter um avanço muito maior dentro da carreira dele como síndico. E assim, gente, faz há 10 anos. Não tem como terceirizar a inteligência emocional. Vou repetir, não tem como terceirizar a inteligência emocional. O que eu quero falar sobre isso? Não tem como falar assim, Clay, sente raiva por mim. Clay, sente amor por mim. Não existe, pessoal. Direito, ok. Eu chamo o advogado, o engenheiro chama o engenheiro, quando o seguro chama o seguro. Agora, como você vai lidar com aquela emoção, não tem como. Não tem como fazer, eu falando, tá, vem cá. O cara tá falando comigo, eu tô com raiva dele, sente por mim. Não tem jeito. Então o síndico tem que focar 100% na inteligência emocional. 100% mesmo, cara. Exatamente, porque a parte técnica, ele pega um livro e aprende. Verdade. Agora, lidar com o outro, como é que ele aprende? Ele não vai conseguir lidar com todo mundo do mesmo jeito. E esse é um grande erro de muitos administradores. Eles querem lidar com as pessoas do mesmo jeito que ele lida com, sei lá, com outra pessoa que ele já conhece, uma coisa que ele já está acostumado a fazer. Amigão síndico, eu vou te falar o que é libertador. Isso quando eu descobri foi um alívio, foi uma liberdade tão grande na minha vida. Não tente agradar todo mundo. Exatamente. E você não vai agradar todo mundo, né? Eu aprendi isso no curso de mediação de conflitos, né? Porque qual a ideia da mediação? É que as pessoas ali façam um acordo. Mas tem momentos que as pessoas não querem fazer um acordo. E tá tudo bem. Ou seja, você fez a sua parte. Se o outro não quer fazer um acordo, vai fazer o quê? Não vai obrigar o outro, né? E isso que a gente também tem que discernir isso, porque condomínio é várias pessoas de modos diferentes, culturas diferentes. Uma parte vai gostar da academia, outra parte não vai querer academia. E aí? Por isso que a gente tem que ter essa tranquilidade e a emoção para entender o que aquele coletivo quer, o que a maioria das pessoas querem. Né? Exatamente. E eu ir contra aquela opinião não quer dizer que eu estou indo contra aquelas pessoas, mas estou indo a favor do coletivo. E olha só uma coisa interessante, quando a gente trabalha com coletivo, com reunião de pessoas, essa reunião de pessoas sempre vai tender a procurar uma referência. Eles sempre vão procurar uma referência. A primeira referência que a pessoa procura é quem está travestida de algum cargo. Já parou para pensar nisso? Então você entra numa empresa, tem lá um setor com N pessoas.
Aquelas N pessoas, elas vão olhar para alguém para falar assim, qual é a direção que a gente toma? Qual é a direção que a gente vai? Você tem certeza, as perguntas que vêm na cabeça delas é essa. Você tem certeza absoluta dessa direção, disso que você está falando? Então, se a pessoa ela for insegura, se a pessoa ela for uma pessoa muito sem força, sem vitalidade, ele não vai conseguir passar essa energia para as outras pessoas e falar assim, ó, me sigam que eu estou indo para esse lugar. E por mais que ele vá para esse lugar e esse lugar dê um erro, digamos, eu quis fazer uma reforma, essa reforma não foi muito legal. Mesmo assim... Conta para mim. Ó, reforma, ó. Oh, meu Deus do céu. Falou a coisa mais pesada que mais pesada, eu peguei logo no âmago, né? Ó, mesmo que não dê tão certo, se esse cara ele for vital, se ele for uma pessoa enérgica, uma pessoa segura de que, vamos lá, eu vou corrigir isso aqui, eu vou assumir essa bronca. As pessoas, mesmo assim, elas podem ficar chateadas, elas podem ficar o jeito que for, mas elas vão continuar seguindo esse cara. Aí eu tô falando de liderança. E o síndico tem que estar nessa posição de liderança, tem que entender que ser síndico é essa liderança, né? E aí você começou a falar, ver aquele filme, né? Porque eu te perguntar como é que a gente trabalha essa expectativa no outro. Porque o cara virou síndico e fala o quê? As pessoas, eu vou te cobrar, hein? Exatamente. Eu vou te cobrar, ai de você se não fizer isso, né? Aí, mas ninguém fala assim, vou te ajudar, né? Exatamente, mas aí o que acontece com o síndico? Ele já vem com uma certa insegurança da cobrança. Por quê? Olha só, nós atraímos aquilo que a gente pensa em demasia. Ou seja, aquilo que eu mais penso, eu acabo atraindo aquilo. Porque o que eu foco, expande. Então, se eu foco numa coisa, aquela coisa começa a acontecer comigo. É a mesma coisa de você estar andando na rua e você pensa, poxa, eu queria tanto comprar uma BMW preta. Aí passa uma do seu lado, aí passa uma do outro, passa uma na outra rua. Você vê toda hora, você vê BMW preta o tempo inteiro. Por quê? Porque você focou naquilo, aquilo se expandiu. Talvez você estivesse pensando em avião, em voar, você nem pensaria, você nem iria ver a BMW. Então, o que eu foco expande. Então, quando o pensamento dele está nisso, porque ele já vem com essa carga da vida dele, ele traz essa cobrança, ele já pensa assim, quando eu chegar eu vou ser cobrado, porque todo mundo fala que vai ser cobrado. Tudo gira em torno da cobrança. Quando chega, assume o papel, qual é a primeira coisa que falam? Eu vou te cobrar. Aí ele já treme na base. Essa pessoa... Eu botei em você, tô confiando em você, hein? Essa pessoa que fala, eu vou cobrar, ela olha nos olhos do síndico e vê assim, ele tá inseguro. Agora é que eu vou montar nele mesmo. Agora, se você falar assim, pode cobrar, e eu vou entregar além do que você cobrar, quem é que vai ter coragem de falar isso? É difícil. É difícil por quê? Porque às vezes eu não tenho a estrutura emocional que sustente isso, por isso que eu não falo. Mas se eu tiver, eu falo. Mas é interessante, outra coisa importante, pessoal, é que você não está inseguro, né? Você não é inseguro, você está. Você pode trabalhar isso, né? Você pode transformar isso através do pensamento, das atitudes, do aprendizado. E uma coisa que você falou que eu acho que é importantíssima, né? É a gente reconhecer nossas falhas. Já aconteceu comigo, várias vezes. Não foi uma vez, várias vezes eu já assumi meu erro. Não foi em todo mundo, gente. Cometi uma falha. Quanto é que vai ser o custo? Eu vou pagar, porque ser síndico é isso, errar tem um custo. E todo mundo, negócio falou, todo mundo vai entender, todo mundo vai compreender. Já teve situações comigo que o pessoal fala assim, Thiago, pô, tava maravilhosa a gestão. Agora, essa obra aí foi que... Eu falo, não, vocês estão corretos mesmo. Eu entendo o ponto de vista de vocês e vou aprender com isso também. Eu errei, vamos sentar aqui e ver quanto é que foi o prejuízo, tá aqui o que foi ser pago. E que foi interessante é o que você falou, que as pessoas reconheceram isso. Elas ficaram chateadas naquele momento, mas elas conseguiram avaliar tudo o que aconteceu. E como eu já estava disposto e fiz, né, aquele compromisso e honrei compromisso com eles, ok. Porque foi uma falha, todo mundo comete falhas, assumi minha falha, paguei e a vida seguiu. E foi um puta de um aprendizado. Para mim e talvez para aquele coletivo também. Porque não é sobre o julgar, é sobre a gente analisar, sobre a gente avaliar. Aí, olha só, você falou uma coisa que eu acho interessante. Aí eu acredito que quem está assistindo agora deve estar pensando, mas como é que eu faço para minimizar ou eliminar isso? Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai encontrar algumas soluções, mas uma solução assim que eu acho fantástica, que está nos escritos de Napoleão Hill, ele diz o seguinte, tenha conselheiros.
A Bíblia fala, tem a multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Então, é por isso que é importante ter essa rede de contatos, o network, para quê? Para que eu possa debater. Então, por exemplo, você fez uma obra, talvez você não tenha buscado em ninguém, ou em poucas pessoas, ou em pessoas inexperientes que não podem te dar um subsídio completo daquilo. Por isso que é bom ter esse network. Então eu ligo pro Diógenes e penso, cara, Diógenes, me dá uma opinião sobre uma obra aqui, cara. Me fala pelo menos alguma coisa. Vou te explicar, você me fala, eu gravo um vídeo. Faz alguma coisa. Porque na multidão dos conselhos está a sabedoria. Então eu consigo quebrar essa questão de fazer uma obra errada e depois aqui na frente ter um prejuízo por causa disso. E fora o desgaste emocional, né? Porque assim, o prejuízo é o de menor, gente. O prejuízo você vai lá e paga. Exatamente. Tá finalizado, termina agora. E como é que é a parte emocional? Como você vai lidar com isso? Exatamente. Essa pressão, essa carga. E é interessante que você fala, né? Porque por isso que eu falo sempre, gente, conhecimento é poder, cara, é libertador. E principalmente, esteja sempre na posição de aprendiz. Exato. Né? Sempre que tem algo a aprender, você pode falar assim, respirar. Eu sempre falo assim, ó, respiro, ô advogado, como é que é a melhor saída para isso aqui? Fulano e tal, o que você acha sobre isso aqui? Porque é sobre isso, é para você buscar esse conhecimento para você montar a melhor solução possível, Exato. que vai ser tranquila financeiramente, vai ser mais assertiva e emocionalmente também vai ser mais tranquilo. Talvez as pessoas não entendem isso, que esse conhecimento, essa busca, essa experiência vai te trazer tranquilidade emocional para aquela situação. Você trouxe um ponto, e aí a frase que eu trago é o seguinte, ó, o líder é o primeiro a aprender. O líder é o primeiro a buscar aprender. E o grande líder não é o verdadeiro, mas o grande líder é aquele que senta como aprendiz. Porque tem uma frase que eu gosto muito, diz o seguinte, que quem não senta para aprender não está capacitado para levantar para ensinar. Verdade. Então eu preciso ter essa noção de que eu não sei tudo e nem preciso saber. Porque eu nem quero saber, nem falar a verdade. Tento querer saber tudo porque é complicado querer saber tudo. Então eu preciso trazer pessoas que estejam comigo. E aí por que muita gente não faz network? Porque ele tem uma dor dentro dele que impede ele de fazer network. Porque ele às vezes tem vergonha. Já viu, tem gente que tem vergonha até de perguntar as horas? A pessoa está sem relógio. Eu estou sem relógio aqui agora, mas a pessoa tem vergonha de perguntar as horas na rua. E assim, as pessoas às vezes não estudam a questão histórica, né? Network, gente, sempre existiu. Sempre. Como é que era lá nos primórdios? Era fogueirinha. Vamos acender a fogueirinha aqui, vamos conversar, trocar uma ideia, vamos falar dos pontos de vista. Assar um queijo, assar um... É sobre isso, né? É assim que você vai construir o coletivo, né? E outra coisa que é importante, tanto para o líder, para o síndico, é ouvir. Eu sempre falo uma coisa que eu aprendi nos condomínios, é que cada condomínio tem a sua identidade, cada condomínio tem a sua demanda, porque às vezes eu quero padronizar algo que não tem como padronizar, que é as pessoas. E eu estou ali para quê? Para servir. Não é para ser servido. O líder é o cara que está ali para servir. Eu sempre falo, o cara tem que ser o facilitador. E dar ferramenta para as pessoas se desenvolverem. Então, eu acho que é essa questão também de ouvir. Eu acho que é uma coisa que trabalha a emoção, é o ouvir. Ouvir o ativo, entender e compreender. Para aí você poder ser mais assertivo na sua atitude, na sua escolha. Se eu pudesse falar para o síndico o que ele poderia fazer para melhorar essa questão... Tomar cerveja, né? Não vai ser isso, né? Fazer um churrasquinho, Se ele já faz e não dá certo. Ele chama o pessoal. Ele chama o pessoal pro churrasco e ainda fala mal dele ainda. E não falar assim, o cara fez a festa com o dinheiro do condomínio. O cara fez a festa com o dinheiro do condomínio, olha lá, tá vendo? É verdade. Vão achar ainda. Esquece então, esquece. Uma coisa que seria interessante pro síndico fazer, prática de mindfulness. Quê? Mindfulness. Não. Traduz isso pra gente, meu jovem. É prática de meditação. Uma meditação guiada, uma meditação que seja simples, mas se ele praticar de 5 minutos por dia, isso já traz uma diferença muito grande na hora, principalmente de escutar. Tem um cara na internet que ele fala sobre uma escuta, uma capacidade de escutar melhor e traduzir aquilo que a pessoa escuta. Ele chama lá de escutatória. Então ele fala assim que a capacidade que você tem de traduzir essa escuta e transformar aquilo em subsídio para a ação. E é interessante quando você fala da meditação. Um xamã, amigo meu, falou um tempo para você que falou assim: a maior ferramenta que existe é essa aqui, ó. Respiração. Porque te traz para o estado presente.
Você vai se sentir, você vai se conhecer, como é que seu corpo está lidando com isso. Você vai acalmando a sua mente. Porque a gente vive tanto mundo acelerado, né? Sim. E essa inspiração, ela traz isso para o estado presente, né? Para você e para quem está próximo. Eu já fiz isso, gente. Literalmente. Um dia eu estava apresentando para um pessoal do Conselho Fiscal portfólio. Eu falei, vamos respirar? A pessoa, como assim? Vamos respirar. Pô, Thiago, o que você fez? Eu falei, pô, já fizeram 7 entrevistas. A gente tem que se concentrar, voltar. E até para mim mesmo, eu estava nervoso, então foi uma forma também de me acalmar para aquele momento, né? Porque é essa consciência, né, que vai trazer para você a maturidade emocional para entender. Não, tem que respirar agora. Ou tenho que sair, tem que correr, fazer alguma coisa, né? E é uma prática que se... Não custa nada, o administrador, se o líder, ele fizer em constância, ele trazer respiração, prestar atenção na respiração, colocar atenção naquilo ali, a energia naquilo ali, durante 3 minutos. 3 minutos por dia é o suficiente para que uma pessoa consiga ter uma melhoria nas suas emoções. Outra coisa que eu fico pensando às vezes, né? Talvez a grande desafio, né, do ser humano com as emoções é porque a gente consegue pegar, né? A gente consegue mensurar, né? Não mensura, é intangível, ela simplesmente vem e acontece. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas não estão no momento presente. A maioria das pessoas elas passam muito tempo no passado ou muito tempo no futuro. No passado é uma pessoa que ela tem uma forte tendência à depressão. No futuro é uma pessoa que tem uma forte tendência à ansiedade exacerbada. Então essas pessoas elas vivem numa pilha de nervos. Muitos anos atrás, eu estava ali na passagem da Asa Sul para Asa Norte, passando ali pela W3, saindo da W3 Sul e entrando na W3 Norte. Veio um ônibus fazendo o retorno, saindo do eixo monumental para entrar para pegar a W3 Norte. O ônibus fez aquele retorno, quando ele entrou de uma vez, o cara que estava num paliozinho jogou para o lado, né, com toda a força para não bater. Aí o cara encostou o carro do lado do motorista do ônibus, andando. O ônibus andando, o carro andando, e ele começou a xingar o motorista. Aí o motorista acho que fechou o vidro, fez alguma coisa assim, ignorou. O cara lançou o carro na frente do ônibus e freou. O motorista não se deu nem o trabalho de frear. Ele simplesmente deixou o ônibus ir, arrebentou a traseira do carro. Aquele cara, não satisfeito, ele desceu do carro, foi lá tirar satisfação com o motorista. O motorista fechou a porta do ônibus, ele pegou e começou a bater na porta, quebrou o vidro da porta, abriu a porta com um amigo dele. Quando ele conseguiu abrir a porta do ônibus e entrou, o motorista já estava com o extintor de incêndio na mão e deu uma extintosada na cara do... Apagou o incêndio, literalmente. Apagou o incêndio na cara do indivíduo. O indivíduo caiu, se machucou lá, tava sangrando e tudo, e aí eu passei, né? Deu uma parada no trânsito, eu passei. Resumo, por que o cara simplesmente não seguiu o caminho dele? Olha só como é que reduziria essa história. Ele teria desviado do ônibus, feito, ufa, ainda bem que não bateu, e foi embora. Ele não. E por ter pensado, a pessoa, cara, ninguém faz de propósito, né? Porque ele pode pensar, pô, o cara não me viu aqui, aconteceu alguma coisa aqui que ele teve que fazer essa manobra também, né? A gente sempre acha que alguém tá querendo nos atingir, né? Assim, tem gente que vai fazer coisas contra você de propósito. Só que quando ele não encontra o retorno daquilo que ele faz de propósito, sabe o que ele faz? Ele para. Lá, quando a gente era garotão, o que acontecia? Quem era o garoto mais zoado? Quem era o garoto que mais recebia a chacota dos amigos? Recebia mais bullying, como fala hoje, né? Quem era? É o garoto que se importava. Aquele que não se importava, passava 1, 2 dias, acabou. Nunca mais nos zoavam dele. Porque era tão insignificante aquilo que as pessoas perdiam o gosto por aquele negócio que alimenta um vício emocional de cada um. E é interessante que um dia eu falei para um colega meu sobre isso. Eu falei, cara, quando um não quer, 2 não briga. Esse é o resumo. Esse dia aconteceu uma coisa comigo interessante no condomínio que eu moro, né? A minha cachorrinha, ela avançou na mulher. Tá, beleza, avançou ali, eu puxei ela e tal. E a mulher, você mora com o apartamento e tal? Eu falei, não, 603 e tal. Aí passou um pouquinho, o telefone tocou. Aí minha esposa atendeu e tal, e começou a falar. Eu peguei, deixa eu pegar o telefone, por favor. Aí, qual é o nome dela? Eu falei, qual é o seu nome? Ela falou, eu falei, ó, de imediato, eu falei assim, ó, você está correta. Eu cometi uma falha, tá? Estou aqui à disposição,
que você precisar comprar um medicamento, alguma coisa, fique à vontade, tá? Não vai se repetir. Ah, que eu vou falar com o síndico, que eu vou notificar. Eu falei, fique à vontade, é um direito seu. Então, tá tudo ok. E qualquer coisa, você pode bater na minha porta aqui. Beleza, ali pra mim, morreu. Aí minha esposa falou assim, mas ela falou, ela só falou, depois ela acalmou, que depois você falou com ela, que ela tava abusada. Eu falei, não, ela tava no direito dela. E outra coisa, gente, só atinge se eu deixar isso atingir. Exatamente. Né? Igual eu falo, muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. Quando as pessoas não encontram a contrapartida, o fluxo interrompe. Eu morava na Asa Norte e um dia eu descobri que tinha 2 contas que não foram pagas do dono, né? Que ele morava no apartamento, ele alugou o apartamento, e aí eu tinha 2 contas de luz dele que não foram pagas. Eu estava com um bebezinho na época. E aí cortaram a luz, aí eu me desdobrei, aí fui lá, paguei no dia, mas eu precisava que a luz voltasse, eu precisava dar banho no bebê e tudo, aquele negócio, eu não queria dar banho frio, né? Aquele negócio todo. Aí eu fui e liguei, né? Mandei uma mensagem para a síndica. Eu fui na portaria, fui falar com a síndica, ela me tratou super mal, né? Foi super arrogante, e eu parei, fiz o seguinte, respirei. Se fosse eu antigamente, eu iria entrar num quebra-pau, mas deixa eu agir com a sabedoria e inteligência. Aí eu pensei bem, liguei para ela e falei novamente com ela. Ela falou assim, olha, eu não tenho responsabilidade sobre isso, não sei o quê. Aí ela desligou. Aí eu, beleza. Aí eu fiquei sabendo que existe uma lei que permite que a luz seja religada pelo síndico ou por alguém, né, que esteja ali. Na verdade não se pode fazer isso demais. Não, eu vi que tinha uma lei. Tem uma lei que permite, se a comprovação de que a luz foi paga, tem uma lei que permite que a própria pessoa pode ligar. A administração do condomínio ela possa fazer isso. Aí eu fui e falei para ela, me informei certinho. Aí eu fui e falei com ela. Aí eu peguei, ela, né, continuou me tratando mal, eu peguei e mandei uma mensagem para ela. E aí eu expliquei na mensagem com palavras onde eu não atacava a pessoa. Mas eu falava para ela o seguinte, que olha, eu estou numa situação assim, 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 eu preciso muito disso, eu tenho um bebê aqui e eu não estou pedindo... Faltou o bom senso dela também, eu falei assim, não estou pedindo nada além do que já é legal. Eu não estou te pedindo fazer alguma coisa legal, porque se fosse, eu não pediria, mas eu me informei, existe essa lei. Talvez a senhora síndica não saiba disso ainda, mas eu estou te informando. Se a senhora quiser, pode ligar ou para o meu advogado ou para algum advogado que tenha conhecimento sobre isso, advogado do condomínio, não tem problema. Mas eu peço à senhora encarecidamente que a senhora, né, veja esse meu caso, porque é um caso que para mim é importante. Não, com certeza, com a criança, tudo. Resultado, 30 minutos depois a luz foi ligada. Agora imagina se eu tivesse tratado essa síndica mal. Naquele momento que ela me tratou mal. Porque eu acho que é sobre você, né? Sobre o outro, né? De começar a entender isso, né? Exato. É você ser gentil porque você gosta de ser gentil. Como é que o outro vai reagir? É o outro, né? E agora eu me lembrei de uma amiga minha, mandar um abraço para a amiga Vanessa Muniz, faz um trabalho maravilhoso. Segue aí, pessoal. Condomínio Sem Muros, um trabalho maravilhoso na Conde TV, né? Que ela falava assim para mim, não é porque é verdade, tem que ser de qualquer jeito. Exato. Não é verdade? Exatamente. Não é porque eu vou ser bravo, eu tenho que falar daquela forma. Mas se eu for uma forma mais educada, eu só tenho a ganhar, né? A empatia, né? O olhar do outro. Eu lembro que, engraçado, eu passei uma situação interessante, né? Eu estava fazendo uma obra e o cara estava passando uma dificuldade lá na obra, o cara que estava fazendo a obra, né? E eu comecei assim, como é que eu vou fazer isso aqui para terminar? Falei, se eu cobrar o cara, ele vai pipocar. Então eu tenho que estimular ele a ele terminar, né? E acabou que ele terminou a obra e falou assim, e ele falou assim, Thiago, cara, eu não te entendi, velho. Eu falei, o que foi, cara? Pô, cara, você não cobrou, você não sei o quê. Eu falei, cara, tu já não tava bem mentalmente. Um monte de problema. Se fosse te cobrar, você ia sucumbir, cara. Eu tinha que te estimular, né? Te mostrar que havia possibilidade de terminar e mostrar o caminho também. Então, assim, ter essa percepção. Exato. Porque, às vezes, cara, um abraço cura tudo, gente. Eu falo pra vocês, porque um dia eu tava com um morador, cara, e ele um monte de coisa assim. Eu não sei porque veio na minha cabeça, você quer um abraço? Aí eu dei um abraço nele, cara. E ele começou a chorar, porque ele já começou a falar da vida dele. Ele tá falando num certo momento, né? Que às vezes ele tá com raiva, mas não é de você. Ele tá com raiva dele mesmo, da vida dele, que tá um transtorno, alguma coisa que né? aconteceu, né? Mas é assim, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, você precisa estar constantemente
se desenvolvendo emocionalmente, porque o mundo é muito dinâmico e esse dinamismo ele acaba acelerando as coisas. Então eu preciso estar constantemente nessa busca por melhorar aquilo que tem dentro de mim. Hoje talvez nunca tenha sido tão explorado ou tão divulgado a questão da mentoria. Então aquelas pessoas que elas falam assim, poxa, eu vou atrás de um mentor para me orientar em algumas coisas, para me trazer algum tipo de conhecimento, ou agregar alguma coisa, ou me relembrar de alguma coisa que eu um dia soube, mas agora já não sei mais, porque muitas das vezes se perde. O hábito que a pessoa adquire sobrepõe alguma coisa que ela tinha de bom. Então, às vezes, ela era uma pessoa que nunca falava um palavrão, era uma pessoa super educada com todo mundo. De repente, ela entra num meio, e aí o ambiente ele tem esse poder de mudar o seu hábito, porque você vai querer se encaixar naquele ambiente. Ele acaba adquirindo outros hábitos, quando ele vai ver, ele está dentro de uma caixa que ele não consegue mais sair. Então, quando ele tem, às vezes, um mentor, ele coloca uma certa luz naquele local e fala assim, olha, você está com um erro aqui, aqui, aqui. E, gente, essa parte que ele falou é importantíssima, porque saúde mental é exatamente isso. É você entender que eu preciso chegar no ponto B, mas eu não tenho as ferramentas, eu não tenho conhecimento. Eu preciso de adquirir esse conhecimento. Ou você compra um livro, lê, ou você vai pegar alguém que já tem aquela experiência. Por isso que é um investimento que você faz. Quando eu estou ali, contrato o Rick para fazer uma consultoria para mim, eu estou contratando o quê? O conhecimento que ele tem. Eu poderia aprender? Podia ler, estudar. Exatamente. A carga de tempo que eu ia gastar para adquirir isso. Então, por que você faz? Vem cá. Eu estou pagando, literalmente, estou pagando pelo seu conhecimento. E aí é onde você ganha, porque você está tendo aquele ponto de vista, que está preparado para isso. Esse dia eu vi uma coisa interessante. O cara, assim, muita gente fala assim, não vou pedir ajuda porque é fraqueza. Pedir ajuda pro outro. E o cara fala assim, mas só em você pedir ajuda partiu de você. É uma coisa boa, né? Exatamente. Então, assim, isso demonstra a sua força. Exatamente. Entender, gente, que se pedir ajuda, cara, é a fortaleza. É você entender, cara, eu não consigo sozinho. Isso é saúde mental. Eu preciso de alguém para chegar a um ponto B, ponto C, ou para cuidar da minha própria saúde mental. É sobre isso. Porque aquele conhecimento que a pessoa tem é o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem. E vai ser agregador. Lembra que a gente estava falando da fogueira? Então o cara sentava lá antigamente, vamos conversar aqui. Você cuida de galinha, cuida de milho, que legal, para fazer tal coisa. E começa a surgir as ideias. Exato. Troca essas ideias, troca a experiência, né? Que faz a coisa engrandecer, né? Clientes meus, uma viradinha de chave, ele dobrou o faturamento. Outro conseguiu adquirir num mês o que ele não conseguiu o ano todo. E conversando com o pessoal aleatório às vezes, né? Entendeu? Assim, com método, com ferramenta. Então tudo isso é muito importante, né? Eu sempre gosto de trazer conceitos, trazer alguns exercícios. Lá no meu Instagram tem um grupo que eu chamo Líderes e Metanoia, que é a mudança de mentalidade na liderança. Porque eu identifico que eu preciso ser líder. E todos nós temos que encarar essa posição de liderança. Por quê? Porque em algum momento você vai precisar ser líder, ainda mais quando você tem um cargo. Né? Esse é o primeiro estágio da liderança, líder de si mesmo. Se você não consegue liderar suas emoções, você não vai conseguir liderar mais ninguém. Eu só dou o que eu tenho, né? Foi essa frase que eu falei para uma pessoa. Quando alguém chegar descarregando em cima de você, você tem que entender o seguinte. Primeiro, as pessoas só dão o que elas têm. Se você começa a trocar aquela descarga, é aquilo que você tem. Agora, se você parar um pouquinho para pensar e entender, poxa, ela tá me jogando todo esse negócio aí, vomitando em cima de mim, o que eu vou fazer? Aí tem uma perguntinha que eu faço que é maravilhosa, quebra todas as barreiras. Fala assim, se fosse você no meu lugar, o que você faria? Vamos praticar. Aí a pessoa... praticar um pouco da empatia, né? Entender um pouco assim, se colocar no lugar do outro, mas não para ficar lá, só para entender a situação. Mas isso é bacana. É igual o coach, né? Porque infelizmente o Brasil, né? Cara, coach é maravilhoso, gente. É maravilhoso porque o coach é performance. É performance. Entendeu? Não é transformação de vida, é performance. O objetivo, aquela ferramenta, e você chega no objetivo, porque eu já passei por processo de coaching, né? E na época eu falei pra pessoa que estava falando comigo, eu falei assim, o passado você pode voltar lá. Você não pode permanecer lá. Porque eu estava tendo uma dificuldade numa situação X. E eu fico pensando, como é que eu resolver aquele problema? Aí eu voltei no passado, vivenciei uma situação X, que aquela atitude
eu trouxe para cá e que deu a mesma solução. Uhum. E foi muito bacana, porque assim, as pessoas falam, não pode olhar para o passado. Pode olhar para o passado. Agora, como você olha para isso? Com um olhar de aprendizado, né? Vou aprender, vou potencializar. Pô, isso aqui funcionou aqui, por que não testar aqui também? Exato. Existe um conceito que é a inteligência foco-temporal. Tá no livro lá do Paulo Vieira. Que ele fala o seguinte, que o passado ele pode ter sua atenção. Você coloque 10% de atenção no passado. 10% de atenção e energia no passado é para você entender o que aconteceu, o aprendizado. Você pode também ter atenção no futuro. Então você vai colocar aí cerca de 30% no futuro. Tá? Para quê? Para que você consiga visualizar o futuro da melhor forma. E qual é o restante do percentual? 60% no presente. 60% do presente você consegue decifrar o que está acontecendo agora e da onde vem o que está acontecendo agora. Então eu olho para a vida da pessoa que está me afrontando e entendo, isso tem uma relação lá com o que aconteceu com ela. Ou isso tem uma relação lá na frente que ela ainda nem viu acontecer ainda. Ah, mas será que esse negócio vai ficar bom? Ué, mas está brigando comigo por quê? A gente nem fez ainda, né? A gente nem começou a fazer, soltar o projeto aqui. E tem outro livro que é muito bacana falando do Paulo Vieira, que é O Poder da Ação, né, cara? Poder da Ação. É outra coisa que a gente tem que entender que o caminho é o colocar em prática, né? Beleza, você lê é importante, adquirir conhecimento, mas quando você pratica aí que a mágica acontece. O Poder da Ação, eu li assim, não de capa a capa, mas eu li ele 10 vezes. Por quê? Porque eu ministro o curso O Poder da Ação do Paulo Vieira. Então era até um curso que eu acho que a gente podia fazer uma turma só para síndico. Pô, bom demais, é interessante. Pode fazer uma turma aí mais para frente só para síndico. Para quê? Para que a gente possa trazer uma experiência de vivência para essas pessoas, para se conectarem tanto com elas mesmas quanto os objetivos que elas têm nessa profissão, no andamento que ela quer dar na vida dela e construir uma vida muito mais ativa. E assim, amigo síndico, amiga síndica, tem 10 anos que eu falo sobre isso. Olha aí. Inteligência emocional é a melhor ferramenta que existe para você que é síndico, para você que é ser humano. Porque se você está bem mentalmente, bem das emoções, as suas escolhas vão ser mais assertivas. Você vai errar menos, você vai ter mais sabedoria. E muita coisa você poderia evitar. Eu falo, inteligência é sair de um problema. Sabedoria é não entrar nele. Olha que eu já entrei em muita coisa que não precisava nem ter entrado. Hoje eu tenho sabedoria e consigo ter mais tranquilidade porque às vezes eu procuro um bom profissional, eu procuro um bom aconselhamento, ou eu não entro em certas situações que eu sei que não vai ser tão interessante para mim, faço escolhas melhores, mas porque eu estou bem emocionalmente para poder fazer isso. E aí você que está nos assistindo, cuida da sua saúde mental. Essa é a parte mais importante. Igual eu falo, não tem como outra pessoa sentir por você. Não tem como chamar um advogado, um engenheiro, coisa do seguro para sentir você. Nem com o Clay para sentir você, porque é você. E outra coisa, o sentimento foi feito para sentir. Não tem como eu não sentir raiva. Não tem como eu ficar com ódio de outra pessoa. Agora a questão é como é que eu vou lidar com esse sentimento. Não é verdade? Não tem como. Essa é a grande chave. Essa é a grande chave. Essa é a inteligência emocional. Né? Exatamente. Porque o que é? Você perguntou no começo, né? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, de uma forma muito simples e resumida, é você aprender a identificar e lidar e gerenciar as suas emoções e os seus relacionamentos. De forma bem resumida, é isso, né? Se você quiser se aprofundar, tem lá o livro Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que vai ser fantástico para você 20 anos que eu li esse livro. Olha, há 20 anos, ele deve ter escrito há 20 anos antes de você ter lido, só para você ter ideia. Outra coisa, eu comprei no supermercado, dava um dia no Extra, aí eu vi aquele da capa amarela e falei, cara, isso aqui é interessante, né, velho? Vou ler isso aqui. Então assim, a inteligência emocional... E é fantástico, pessoal, o livro do Daniel Goleman, porque tem um trecho lá que ele fala que você pode treinar suas emoções. Ele fala, por exemplo, teatro. Você falou que na sua juventude você fazia rádio com as emoções. Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos é normal botar a criança no teatro. Porque ela vai vivenciar aquela experiência sem ter a consequência. Exato. E outra coisa importante, pessoal. Quem se destaca no mundo não é o cara que tem QI, que é conhecimento de razão, mas é o que é conhecimento emocional. É o quociente emocional. É as pessoas. Síndico é pessoas, líder é pessoas. Se o cara for muito racional e não conseguir lidar com as pessoas, não vai adiantar de nada. Então, essa é a grande sacada, né? Até você poder destacar no mercado, nas suas relações, ter relações mais saudáveis no trabalho, no condomínio, com você mesmo.
é cuidando das emoções, meu jovem. E é interessante que você falou de treinar. Existe uma matéria que é o perfil comportamental, uma matéria de análise de perfil comportamental. Então eu já formei centenas de pessoas aí nessa parte de análise comportamental. Então, o que eu sempre ensinei para as pessoas é que quando você entende qual é o perfil do outro, você começa a se comunicar como o outro entende. Porque cada um de nós tem um tipo de linguagem. Então, às vezes, você é uma pessoa que ama a parte técnica, ama sentar e escrever, ama a planilha, só que vai ter uma outra pessoa emocionada do outro lado que ele não quer saber disso, ele quer saber como, a solução, ele quer saber quem está envolvido nisso. Então, assim, um dos trabalhos de treino da inteligência emocional é justamente você treinar o perfil comportamental. É você entender que você tem um perfil, e aí quando eu faço análise eu jogo justamente isso. Você tem um perfil, então eu tenho um relatório com mais de 80 informações sobre a pessoa que ela às vezes se surpreende que ela nem sabia que ela tinha. Conhece, né? Aí dentro desse relatório mostra, ó, quem é você? Você é esse. Você tem medo disso, sua potencialidade é essa. O seu melhor aproveitamento é esse. Agora você tem condições de entender o outro. Porque quando você olha para o outro, depois que você faz uma análise dessa, você vai ver, cara, fulano é mais ou menos nesse perfil aqui. E a comunicação fica mais assertiva. Comunicação fica mais assertiva. O analista do corpo explica, a gente fala sobre isso. A gente pega o corpo e aí dentro daquela característica você vai entender se a pessoa é mais esquizoide, se é mais masoquista. Então, se cada um tem a sua característica. E aí você vai conseguir se comunicar da forma que a pessoa vai compreender. Então, se o cara é muito analítico, tem que ser analítico. Exato. Se o cara quer segurança, dê segurança. Se o cara é mais emocional, até as palavras vão ser mais carregadas de emoção. Exato. E aí começa a fluir. Porque outra coisa importante, gente, comunicar não é o que eu falo, é o que o outro entende. Uma vez a gente esquece muito disso. Comuniquei. Não. O cara entendeu? O cara compreendeu? Porque essa comunicação tem que ser eficaz. Exato. Como é que eu vou medir essa questão de ser eficaz? Com mudança de comportamento. Seguir a norma, respeitar o próximo, olhar para o coletivo. E aí parte da gente que estamos nesse cargo de líder, transmitir essa mensagem, né? Exatamente. Então, assim, eu até quero abrir, assim, a pessoa, quem quiser ter uma degustação de análise de perfil comportamental, é só pedir, mandar, não sei se é para você. Boa, eu te mando o link, aí você manda a pessoa, ela faz uma prévia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no rodapé do vídeo o Instagram do Wickley, vou botar o telefone dele. Se for possível, manda o link, eu deixo no rodapé do vídeo também. Eu mando o vídeo, o e link. Quem tá na rede SPTV, pessoal, vai lá no YouTube, que todas as informações vão estar no rodapé do YouTube lá. Tem vários programas também para ajudar você, sim, a ter tranquilidade na gestão do seu condomínio. E lembre-se, conhecimento é poder. E prosperidade é aplicar. Por favor, aplica isso na sua vida, que eu tenho certeza que tudo vai prosperar. Porque é sobre o movimento, sobre botar em prática aquilo que você aprende. E lembre-se, é um aprendizado. Eu cometi uma falha, eu errei. Não, você aprendeu, meu jovem. Você aprendeu. Você não vai fazer mais daquela forma, fazer de uma forma diferente, que vai gerar um resultado diferente. O que eu achei bacana a gente falar aqui, que eu vi um post seu lá, do indício do desequilíbrio emocional, vamos dizer assim, os 3 pontos, né? Que o primeiro é você explode com facilidade e depois se arrepende. Fala um pouquinho desse primeiro ponto. Você explode com facilidade. Que é um sintoma, né? Que você não está bem emocionalmente. Isso é uma forma de eu entender que você não está bem. Que alguma coisa já vem te enchendo e você não está conseguindo expor aquilo ali. Então, se você está explodindo com facilidade, você precisa de uma válvula de escape. Tem alguma coisa que está te estressando. Que o acúmulo emocional, o estresse é um acúmulo emocional. Então, eu preciso de uma válvula de escape. Eu preciso ter consciência de que eu preciso de uma válvula de escape. Qual é a válvula de escape? Tem que ser uma coisa que vá realmente te esvaziar disso. Esvaziar o seu tanque ali para você poder conseguir suportar vamos lá, a carga. O outro ponto que eu achei interessante que é dificuldade em lidar com as críticas também, né? Dificuldade em lidar com a crítica. Não está legal emocionalmente, né? Então, olha só. Uma pessoa que ela tem baixa autoestima, ela tem essa grande dificuldade de lidar com crítica. Tem gente que ela veste uma capa de segurança, ela diz que é segura, mas a primeira crítica ela já quer rebater o outro. Não, mas eu tô te achando que você é tão feio. E você também é feio. Você já se olhou no espelho? É verdade. É diferente de eu falar assim, pô, interessante. Primeira pessoa que eu escuto falar isso. Minha mãe acha diferente. Olha só a estima, né? Minha mãe acha diferente. Minha mãe nunca me falou isso, foi ela que teve.
Então, assim, a pessoa, quando ela não sabe lidar com crítica, justamente por quê? Porque tem um ponto na vida dela onde a crítica foi muito significativa. Talvez o pai dela fez uma crítica tão forte naquele momento que ela ficou tão decepcionada e ela carregou aquilo pelo resto da vida. Ela esperava um elogio e recebeu uma crítica. Aí todas as vezes que ela quer um elogio, ela vai e se encontra com a crítica de novo. E ela nunca quer tratar isso. Ela não procura, como você falou, um coach. Pode resolver? Pode ajudar a resolver? Pode. Por quê? Porque às vezes você tem um objetivo e no meio do caminho para você chegar naquele objetivo, o coach ele vai te traçar um plano de ação junto com você para você chegar lá. E no meio disso existe um termo que é a liberação dos impedimentos. E às vezes a crítica é um impedimento que está te fazendo parar. Porque assim, o que é muito interessante do ponto de vista é que não é que você vai se tornar uma pessoa melhor, mas a consequência é se tornar uma pessoa melhor. Exatamente. Entendeu? Não é o objetivo. Mas a partir do momento que você tem uma meta e você começa a traçar uma meta, focar naquilo, automaticamente você se torna uma pessoa melhor. Então, automaticamente as coisas vão melhorar. Mas não é tipo assim, é o bônus. É a segunda frase. Isso. A segunda frase. As coisas vão melhorar. Por quê? Porque você já é uma pessoa melhor. A sua essência é o melhor que existe. O ser humano é uma máquina fantástica. Só que ela não é só uma máquina. A máquina é o cérebro. O corpo é uma máquina, mas dentro de você tem algo que é superior a qualquer outra coisa nesse mundo. E essa outra a coisa, essência. Outra coisa que eu acho bacana, que eu vi, percebi no seu Instagram, que eu achei interessante, sempre fala de exercício físico, sempre fala da questão da família. E são coisas que a gente tem que ter esse cuidado também. Se você está bem fisicamente, você vai estar bem mentalmente, vai estar bem com as emoções. E automaticamente você vai estar bem na sua família, que é a sua base, né? Muitas vezes a gente esquece disso. De cuidar da família, porque o cuidar da família é cuidar de você. E a gente esquece isso também. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre em alerta. Como é que está a minha saúde? Estou cuidando da minha saúde também, porque isso tem que estar relacionado com as emoções. Eu estou brigando muito com meus familiares, não está tem algo que tem que ser trabalhado ali. Nós fazemos parte de um sistema cibernético todo interligado. E como é que funciona esse sistema? Se você está mal na sua casa, o seu trabalho rende muito abaixo do que você poderia render. Se o trabalho rende muito abaixo do que poderia render, o seu salário também não vai subir. Se o seu salário não sobe, às vezes você se enche de quê? De ansiedade. Se você se enche de ansiedade, você trabalha mal de novo, que você dá uma vida ruim para sua família, ciclo, né? E que você não tem amigos bons o suficiente. Então tudo vai começando a se entrelaçar. Aí você fala assim, é o universo. Não, é você que não está fazendo o que deveria fazer. O universo, o universo ele tem uma métrica, e você não entra na métrica do universo, aí você está falando que é ele. Tá? E assim, pessoal, cara, faça exercício físico, cara. Isso aí é fantástico. Fantástico, vai mudar a sua emoção, vai criar uma autoestima, você vai sentir melhor. Faça, cara, é importantíssimo, né? Eu estava lendo de um podcast, uma psicóloga falando sobre isso. Ela falou, por exemplo, se a pessoa está com depressão, tem um exercício que é muito bom, que é o vôlei. Eu não sabia porque ela explicando, porque você está sempre levantando a mão, então você cria esse movimento de ir pra frente. Então, assim, olha que coisa bacana. Né? Esse conhecimento, você está aí. Um colega meu falou um dia, meu colega ele é psicólogo da Polícia Militar, né? Dizer que a primeira coisa que ele fala pros caras quando liga pra ele fala assim, ir pra casa. O cara, pô, velho, tá de sacanagem comigo. Porque aí ele fala assim, o cara vai fazer um exercício físico, vai se movimentar, vai organizar a casa, automaticamente, que vai na mente dele, tem que me organizar. O simples ato de você ele vai organizando. A casa. Então, essa questão do vôlei, se você pegar estudos de psicólogos e neurocientistas de Harvard, eles vão explicar que o seu corpo ele interfere nas suas emoções e as suas emoções interferem no corpo. Então é uma via que ela é uma via dupla, do mesmo modo que vai e volta. Então, se você não cuida muitas das vezes do seu corpo, se você nem se preocupa com isso, você acaba afetando o seu emocional. É verdade. Tem muita gente que é triste consigo mesmo, não sabe por quê, mas quando você vai ver, a vida dela por dentro é muito ruim. A alimentação dela é ruim, o estilo de vida dela é ruim e ela não consegue ter. Então, uma pessoa que ela tem um estilo de vida ruim, ela se enche de cortisol porque ela está sempre ansiosa. E essa ansiedade causa o quê com o outro? Causa a rispidez nos relacionamentos porque não consegue se entender. Então, tudo vai estar relacionado com tudo. E aí, amigão Cid, tá gostando? É maravilhoso, esse tema aqui é importantíssimo. E vou levantar essa pauta mais uma vez. Quem faz evento para síndico, quem faz curso para síndico, 50% tem que ser aqui, ó, inteligência emocional.
Não adianta você estar com o melhor profissional, você não está bem emocionalmente, você não vai conseguir discernir, não vai parar para ouvir. Outra coisa, você não vai sucumbir às reclamações do ponto de vista dos moradores também, porque, igual eu falo, ser síndico é sobre isso, é pressão, é cobrança. É o que eu falei, né? Tô de olho em você, mas você ter essa naturalidade de fazer o melhor para você. E assim, outra coisa um conselho que eu dou para você que está assistindo, gente, tudo que você fizer para você é um investimento. A academia é um investimento, um livro que você lê é um investimento. Outra coisa, momentos de qualidade, isso é importantíssimo com você e com seus familiares. A gente falou uma coisa importante aqui da válvula de escape. O que é a válvula de escape? Eu senti, tá legal, vou respirar, sei lá, vou jogar uma bola, vou pescar, vou fazer corrida. Tira programado isso, programa num dia na semana para fazer alguma coisa nesse sentido. Essa minha válvula de escape é alguma coisa que me dá muito prazer. Eu passei uma semana inteira ali no batidão e tem uma coisa que me dá muito prazer, que ela pode entrar com uma certa recompensa e também com essa escape, de eu deixar fluir, parar e entender. Às vezes eu ler um livro debaixo de uma árvore lá na beira do lago. Às vezes é você fazer um trajeto de carro aonde você vai para algum lugar, onde você fica zen ali. Ou às vezes é jogar uma bola, né, com os amigos de verdade, aquelas pessoas ali que podem colaborar com você, não aquele futebol agressivão, né? E outra coisa que é importante, não sei se você concorda, Clay, que eu aprendi no Corpo Explica, que é assim, gente, se você mudar a mente e ficar no mesmo ambiente, não vai adiantar nada. É mais fácil você mudar o ambiente e mudar a sua mente. Porque aquele ambiente, cara, ele é feroz, a energia dele é muito grande. Então, assim, perceba com as pessoas que estão conversando, que tipo de música você está ouvindo, que tipo de leitura você está vendo, que tipo de séries você está assistindo, porque isso vai influenciar diretamente em você. E isso é fortíssimo, porque o ambiente ele vai te moldar. Então fico com essa ideia que é muito bacana e é muito importante também, né? É uma frase que eu vou dizer para você aqui, ó. A mesa que você senta é justamente o que te acrescenta. Gostei, repete, vai, gostei. A mesa que você senta é justamente o que te acrescenta. Então, as mesas que você vem sentando, elas estão te acrescentando alguma coisa. Então, essa mesa fala de quê? Ela fala de traição, ela fala de problema, ela fala de... oportunidades, depende, né? Oportunidade, ela fala de riqueza. Do que essa mesa fala? Do que essa mesa compartilha? Então aquilo que vai te acrescentar. Então você está lá na sua vida e você às vezes tem um vício de reclamação. Você senta na mesa que reclama. Então você vai ser acrescentado disso. Então você parar, você tem que sentar em outras mesas. Porque, como você disse, o ambiente ele molda uma grande parte do seu caráter, da sua vivência. Então, como é que você faz para mudar a você mesmo que você não está conseguindo? Você precisa mudar o ambiente. Você já tem um grande passo. Mudou o ambiente, você mudou as características da qual você vai identificar como coisas que você precisa praticar. Hábitos e tudo mais. E o mais importante, né, pessoal? Eu sempre falo, tá tudo dentro de você. Né? Basta você querer mudar de mesa, mudar de comportamento. Porque é uma escolha sua. Eu não posso escolher por você. Mas espero que você escolha o melhor para você também, né? Eu estava agora fazendo um programa sobre barra de Axis e fala muito sobre isso, né? Que o Axis ele convida a você se perceber, se valorizar, se potencializar. E aquela escolha tem que fazer sentido para você. Você não precisa se enquadrar em nada, mas você tem que se potencializar como ser humano. A melhor forma de você impactar seu condomínio é com o seu comportamento. Não é com obra, não é com pintura, não é com manutenção. É com o seu comportamento. Porque a pessoa fala assim, peraí, isso aqui comportamento é diferente, cara. Isso aqui é legal, eu quero levar pra minha vida. É sobre isso, né? A gente tornar pessoas melhores. E a inteligência emocional é pra você. Né? Uma coisa que eu aprendi na inteligência emocional é não crio expectativa de nada. Porque só depende de mim. Eu fiz um processo de PNL com uma amiga minha, mandar um abraço pra ela, Caís Taiafa, fala que eu paguei 5 mil para aprender a coisa que mudou minha vida. Autorresponsabilidade. Então, ou seja, só depende de mim. Exatamente. Não depende do outro, não depende do condomínio, depende simplesmente de mim. Exatamente. De olhar, observar e mudar, eu tenho que mudar e ponto final. Imagina, se você não tivesse falado assim, eu vou pagar, você talvez demoraria um tempão para encontrar com esse conceito. Ou nunca encontrar. Ou nunca encontrar com Por isso que eu falo que é um investimento, né? É um investimento. Então, assim, às vezes tem gente que acha que é caro
investir em si mesmo. Mas, se eu não me engano, é o Warren Buffett, ele diz o seguinte, que se você acha caro o investimento em si mesmo, experimente a ignorância. Então a ignorância é muito mais cara do que você pagar 5, 10 mil. Mas eu não tenho esse dinheiro. Olha, eu lidei com uma cliente que ela não tinha dinheiro para me pagar. Ela literalmente não tinha dinheiro. Ela chegou numa sessão lá da nossa mentoria, ela falou assim, olha, eu não tenho mais, eu não consigo. Eu falei assim, calma, vamos primeiro, né, fazer a nossa sessão aqui. Eu não quero saber agora da sua condição financeira, eu quero saber como a gente vai dar o próximo passo, ou o que a gente vai fazer para dar o próximo passo em busca do que você vai buscar aqui, o seu objetivo. Ela foi, respirou, a gente foi, tratou aquilo ali, ela saiu da sessão convicta de que ela tinha realmente condições. Quando ela chegou lá, ela voltou na outra semana falando assim, já encontrei uma solução. E é sobre isso, por exemplo, gente, eu querer. Nessa época eu não tinha condições mesmo também não. Eu falei, tá, é o seguinte, quero fazer. Posso pagar assim, assim, assado. Ela falou, tudo bem. Ela não tinha condição. Dividi na época em 10, 15 vezes, mas eu paguei com 5. Acabou que eu fui melhorando. O que é bacana, gente? Quanto mais você se qualifica, o seu valor vai aumentando. Exato. Não é que o seu valor vai aumentando, você vai se valorizando. Exatamente. Então, automaticamente, aquilo que era 10 meses, eu paguei 5, porque eu comecei a me valorizar. E automaticamente meus condomínios começaram a ser condomínios diferentes, porque eu não estava querendo outras coisas diferentes, outro patamar. Não é porque eu queria isso para mim. É sobre a gente se valorizar. O valor que você tem é o que você dá para você. Não é verdade? O que eu falei? Quando você foca, expande. Quando fala de alguma coisa, de algum tipo de investimento, o ser humano, né, a grande parte das pessoas, a última a receber algum tipo de investimento é ela mesma. Ela faz todo tipo de... Compra um carro, ela compra um celular, divide em 15, 20, 30, 50 vezes uma casa, um celular, um carro, mas ela mesma, como pessoa, ela não consegue investir nela. Aí o que ela faz? Não vou pagar porque eu acho caro. Por que você acha caro uma coisa que vai te privilegiar? Como eu falei, se o meu cliente não tivesse me pagado um alto preço, um alto valor para entrar dentro de um processo de mentoria e sair do outro lado com a empresa dele dobrando, uma cliente minha chegar e falar para mim, falar assim, Ircle, eu achei que eu ia trabalhar muito mais com essa nova unidade. Eu estou trabalhando menos porque eu consegui achar o caminho certo. Sabedoria, né? E olha só que mais interessante. Ela conseguiu alcançar uma meta de 4 anos em 4 meses. Foram 4 meses de mentoria, ela alcançou a meta dela que ela tinha para 4 anos. Que no começo eu perguntei, qual é a sua meta? 4 anos depois, atingir tal coisa, construir uma loja nova. Com 4 meses depois, ela conseguiu construir. Por quê? Porque o que você falou, tudo está dentro da mente, dentro de mim mesmo. E é fantástico, gente. Muito bacana. Estou chegando na reta final do nosso bate-papo. Já fico convite de bolar alguma coisa com os síndicos aí, ou no Instagram, ou quando você estiver aqui em Brasília mesmo, porque é um tema que, para mim, é um tema para a vida. Não é para o síndico, é para a vida. Minha vida transformou quando eu comecei a entender isso e aplicar isso também no dia a dia. Porque não é sobre o outro, gente, é sobre você. Né? Ninguém te desvaloriza se você não se valoriza. Você tem que se valorizar, só dou o que eu tenho. Entendeu? Se o cara tá com raiva, ele tá com raiva, não tem nada a ver com você. E aí entende que a gente tem o poder de transformar, a potência da vida, que é o escolher. Então escolha se valorizar, amigão síndico, escolha aprender e entenda que tudo isso é investimento. Quando você investe em você, você vê, ela fez em 4 meses, que ia levar 4 anos. Foi ou não foi um baita investimento? Uai. Se ela conseguiu reduzir olha o tempo, né? Olha o tempo, 4 anos. É igual eu falo, gente, quando você compra uma mentoria, você está comprando o seguinte, a quantidade de hora que levou aquela pessoa a aprender aquilo. Exatamente. Você está ganhando tempo e que direcionamento. E às vezes velocidade. É tão simples, né? É tão simplesinho que a pessoa fica até assim, mas eu podia ter achado sozinha. Mas ela não ia achar sozinha. Eu ministrei uma aula lá para a plataforma da engenharia condominal, no amigo Diógenes. E eu trago muitos questionamentos. Eu encontrei uma pessoa num evento de síndica, ela falou assim, meu Deus, você fica na minha mente aqui o tempo inteiro, com aqueles questionamentos. Eu fico assistindo aquela aula, assisti 3 vezes já a sua aula para entender. E eu falo, mas é isso. Quando a gente tem o propósito de impactar a vida das pessoas, as coisas começam a se clarear mais. Então você pode passar por um vento que vai te balançar, mas você não cai. Porque você tem um propósito. É igual eu falei, né? Até falei no programa passado, eu citei isso, porque veio essa consciência para mim esses dias, um colega meu, que eu falei assim,
O mesmo vento que balança o barco é o mesmo vento que faz o barco ir para frente. Exato. Então é como você vê. Se você está bem emocionalmente, você vai dizer, pô, o que eu vou aprender com isso aqui? Vou me potencializar, não vamos ficar aqui, né, na tristeza, naquele vitimização. Luto. Vamos para frente, vamos aprender, vamos prosperar, vamos criar coisas infinitas possibilidades e a coisa vai fluir. Então, na reta final do nosso bate-papo. Clay, fica à vontade agora, vende seu peixe. Lembrando, pessoal, vou já no rodapé do vídeo. O telefone dele, Instagram dele, e ia passar também, né, para nós o formulário, para você já fazer essa análise aí, facilitar a tua vida. Outra coisa, invista 100% em você. Fica à vontade, meu amigo. Então, meus amigos, muito obrigado aqui, Thiago, pelo convite. Obrigado a você que está nos assistindo pela audiência. Eu tenho certeza que você quer alcançar uma vida melhor. Se você quer alcançar uma vida melhor, você precisa de uma mentoria. Você precisa de alguém que possa te auxiliar, que possa te conduzir, que possa te dar uma dica. Eu vejo que os grandes empresários, aquelas pessoas que elas pensam sempre lá num próximo passo lá na frente, eles sempre têm alguém junto com eles. É a multidão de conselhos. Então, eles estão sempre buscando isso porque esse é um princípio. Então, quando você vive de princípios, você consegue ter muito mais suporte, você consegue ter muito mais força para alcançar outros resultados. Então, eu quero deixar meu Instagram, @irclay, IRCLAY. Vai lá, me segue. Tem uma sala que eu posto conteúdo constantemente ali. Nesse momento, nós estamos numa série, que é a série que eu estou colocando como o desenvolvimento das empresas que crescem, que é baseado no livro de Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Então, estou trazendo muitos conceitos para o prático do hoje, da agora. Tá? Então, eu tenho algumas coisas que eu posso te oferecer e eu tenho certeza que já nos processos, nos conceitos gratuitos, você já vai ter muita coisa aí que vai acrescentar na sua vida, você vai conseguir alavancar muitos resultados. Amigão síndico, minha amiga síndica, essa foi mais edição do nosso Inteligência Condominial. Hoje, inteligência emocional com esse ser humano aqui maravilhoso. Cara, gratidão pelo conhecimento e muito bom. Gratidão, galera. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui!